Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da contribuição. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos crentes da cidade de Corinto, ele diz assim no capítulo 9 e o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Bem, vamos pensar um pouco sobre a contribuição na igreja, os dízimos, as ofertas. Para nós compreender isso, vamos primeiro analisar o dízimo no Antigo Testamento. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 18, que diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do seu cereal, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos para que assista a servir no meio do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Vamos compreender o dízimo no Antigo Testamento. Deus determinou que a tribo de Levi, quem era Levi? O terceiro filho de Jacó com Leia. A partir dessa tribo, então, eles desenvolveriam o sacerdócio e todo o trabalho que envolveria o tabernáculo e, posteriormente, o templo. Então, nós vemos que todas as outras tribos receberam herança falando de terra. Essa tribo não recebeu, porque Deus determinou assim: eles irão trabalhar para mim, irão fazer o meu trabalho, e as outras tribos sustentarão todos os descendentes da tribo de Levi. Aqui está a instituição do dízimo. Perceba que não era dinheiro, porque nessa época não se trabalhava com dinheiro. Nessa época se trabalhava na base de troca. Então, aqui eles iriam viver do quê? Nós temos a descrição da carne, nós temos a descrição do cereal, do mosto, o vinho, do azeite, da lã de ovelhas. Ou seja, eles iriam morar entre as outras tribos, iriam fazer o sacrifício, todos os trabalhos do templo. Isso incluía sacrifício, isso incluía o cuidado do templo, a manutenção das lamparinas acesas, a limpeza, a organização, os cânticos. Todo o trabalho do templo seria com essa tribo. Então, a instituição do dízimo vem daqui. Daí Malaquias diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Você conhece esse texto. O que acontece? Agora nós já estamos no templo, não mais no tabernáculo. Toda a organização e toda a administração da nação de Israel partia do templo. Tanto na parte dos sacrifícios e da adoração, quanto a própria administração da nação, da cidade, do estado. Isso a partir dos juízes, ali tinha o sinédrio, ali tinha toda uma organização. Por que que as igrejas hoje adotaram o dízimo como uma forma de arrecadação? Porque elas copiaram do judaísmo. Já que é algo interessante, foi determinado por Deus para esse povo, funcionou bem, então as igrejas cristãs adotaram esse sistema organizacional. Aí nós temos algumas
pessoas e igrejas que dizem, não, mas o dízimo no Novo Testamento não é bíblico. Se você está em uma igreja que você entrega o teu dízimo ou oferta, não importa de que forma seja a tua contribuição, é uma contribuição, é dinheiro. Nós não estamos na época da instituição do dízimo, então nós não trazemos cereal, nós trazemos dinheiro porque é a nossa moeda hoje. Não importa se é dízimo ou se é oferta. Vamos analisar Atos no capítulo 4 para você perceber isso. Capítulo 4, a partir do versículo 32, diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma lhe possuía, que era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí o versículo 36 fala de José, o mesmo Barnabé, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a contribuição no Novo Testamento acontece naturalmente. Perceba que nesse contexto aqui era dividido entre os necessitados. Você tem que compreender algo muito relevante que nessa época, tirando o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, os cristãos ainda não possuíam o seu templo. O seu templo vai existir 300 anos para frente, ou quase 300 anos, contando do nascimento de Jesus, quase 300 anos. Depois, quando Constantino vai construir um templo, aí ele vai denominar uma cidade, vai chamá-la de Constantinopla, ali vai ter o primeiro templo cristão. Nessa época aqui não tem. Então perceba que as pessoas trazem os dinheiros, as ofertas, e depositam nos pés dos apóstolos e eles administram segundo as necessidades. Que necessidades? Muitas. Os primeiros cristãos sofreram todo tipo de perseguição. Então, conforme as pessoas iam se convertendo, eles fizeram algo muito lindo para você compreender, uma espécie de cooperativa. As pessoas doavam os seus dinheiros, as suas ofertas. Ali elas também se ajuntavam naquilo que elas produziam, também conseguiam vender e uns ajudavam os outros a se sustentar. A igreja primitiva fez um trabalho fantástico, a igreja primitiva fez um trabalho muito lindo. Então, dízimo ou oferta, não importa, são contribuições que nós, os cristãos, oferecemos como eu li no princípio para vocês, em 2 Coríntios, cada um contribua como propôs no seu coração. De que forma? Não pode ser com ódio, com rancor. Você tem que lembrar que o dízimo ou a oferta, o dinheiro, é uma forma de adoração. Se é uma forma de adoração, ela tem que ser feita de que forma? Com o espírito livre e responsabilidade, com amor, com fé. Vamos analisar agora alguns exemplos bíblicos para que você possa compreender essa parte. Nós temos em Gênesis 4 a história de Caim e Abel, muito conhecida, todo mundo conhece essa história. Só que olha que interessante. Versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Bem, Abel pastor, Caim lavrador. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Sempre houve uma oferenda a Deus como maneira de agradá-lo, sempre. Aí aqui nós percebemos esses dois personagens que trouxeram, e a Bíblia diz que Deus atentou ou Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim.
Por quê? Você tem que saber e entender que Deus olha para o nosso coração, para a intenção do coração, no momento em que nós oferecemos algo para Ele. A questão do dinheiro é a mesma coisa. Nesse caso aqui, no contexto do Velho Testamento, nós temos um oferecendo o produto da sua lavoura e o outro do seu rebanho. Deus atentou para a oferta de um e não para a oferta do outro. Aí você conhece a sequência da história, tá? Caim matou Abel porque ficou enciumado, enraivado e assim por diante. Mas o que nós aprendemos nesse texto? Intenção do coração. Se for para fazer algo com má vontade, com murmuração, com rancor, com ódio, Deus não irá receber. Outro exemplo muito relevante está em Atos, no capítulo 5. Aqui nós temos a passagem de Ananias e Safira. Lembra que eu li para vocês nos versículos anteriores que José, ou mesmo Barnabé, ele trouxe a oferta, ele trouxe a oferenda. Aqui, Ananias e Safira também venderam uma herdade e foram levar essa oferta. Só que, o que eles fizeram? Nós vamos dizer que vendemos por tanto. Gente, por que mentir? Você conhece, eu não vou entrar na sequência dos fatos, até porque já tem um vídeo especificamente sobre isso, se você quiser conferir. Os dois irão morrer por causa da mentira. Por que eles mentiram? Não tinha necessidade de mentir. Era só chegar nos apóstolos e dizer, vendemos por tanto, mas queremos doar tanto. Pronto, estava resolvido o problema. Você percebe que esse casal não está com o coração puro na sua oferta. Eles estão querendo um tipo de status. E Deus nunca vai receber quando eu e você fizer algo por vaidade ou tentar demonstrar algo para a nossa comunidade. A minha contribuição é maior, a tua contribuição pode ser a maior, mas se no teu coração houver sinceridade, Deus vai receber. Se não houver sinceridade, Deus não vai receber. Vamos a outro exemplo muito relevante, Lucas capítulo 21. E olhando Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca, viu também uma pobre viúva lançar 2 pequenas moedas. E Jesus disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deram do que lhe sobeja, do que lhe sobra, mas essa da sua pobreza deu tudo o que tinha. Interessante que tem pessoas que elas são tão fiéis, elas guardam a sua contribuição, o seu dízimo, elas não gastam com nada. Eu já vi pessoas criticar isso. Onde já se viu? Se você está precisando de algo, compre com o dinheiro do dízimo. Nós vemos que essa viúva não fez isso. Ela chegou e entregou. E a sua atitude é muito respeitada e louvável. Ela é percebida pelo próprio Jesus Cristo. Agora eu quero concluir com outra parte. A minha fidelidade nas contribuições fala do meu entendimento das coisas espirituais e do meu relacionamento com Deus. Aí entra uma questão assim, mas tem pessoas que não respeitam o dinheiro em que as pessoas contribuem. Eu não sou ingênua de dizer para você que não existe algum lobo no meio das ovelhas. Você tem que entender a tua responsabilidade na contribuição. E aí entra outra parte, que é a responsabilidade da administração. Então Deus irá olhar a minha oferta e Deus irá olhar o que irão fazer com a minha oferta. Essas duas partes estão visíveis, plenas perante Deus. Então nunca use essa desculpa dizendo, não, eu não vou contribuir porque não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Eu vou administrar. Não faça isso. Porque a igreja faz um trabalho muito relevante, a igreja faz um trabalho responsável, a igreja faz o trabalho de assistência social, a igreja ajuda as pessoas, mas eu nunca vi. Você não vai ver. Porque se for para te dar uma oferta e expor você perante o povo ou em uma rede social, isso não é um ato de caridade e de amor, isso estará ridicularizando você. Eu tenho certeza que você não gostaria de receber uma ajuda e de ser exposto. Todo o trabalho da igreja, ele é feito com amor, com carinho, preservando a dignidade das
pessoas. Então, eu quero que você compreenda isso. O Velho Testamento, o dízimo foi instituído por Deus para o povo judeu. Não era em forma de dinheiro, era em forma de produtos. No Novo Testamento, nós já vemos o dinheiro, já é outra realidade, já é outro tempo. A igreja vai ser instituída a partir do ano 300 para frente, que vai existir um templo. A partir dali, então, a partir do templo, se torna o centro da organização, administração das igrejas. Cada igreja hoje precisa de ter o seu administrador. O dinheiro é algo que também deve ser tratado com zelo, com respeito e com cuidado. E para que não haja nenhum tipo de má interpretação, eu, quando não contribuo, quando não abro o meu coração, eu terei, sim, um tipo de julgamento. E as pessoas que usam dinheiro de mau gosto para si próprias também terão um julgamento. Não pense que Deus, ele está alienado a tudo que acontece. A igreja é um projeto de Deus, sim. Quem é o dono da igreja? Deus, Jesus Cristo. Os obreiros são o quê? Trabalhadores. Os crentes são o quê? Mantenedores. Através dessa consciência e dessa união, aí surgem todos os projetos. Os eventos, a ajuda aos necessitados, os trabalhos que a igreja faz, a aquisição dos terrenos, desenvolvimento, construção dos templos, tudo isso acontece por causa das contribuições e da união do povo no mesmo propósito, no mesmo projeto. E eu encerro dizendo para você, eu sou uma pessoa contribuinte fiel, porque eu conheço o trabalho da igreja e é um trabalho relevante, sim. Qual o objetivo desse vídeo? Esclarecer para você, dízimo, esclarecer para você oferta e esclarecer que seja o tipo de oferta que nós damos, tem que partir com integridade, com pureza e com verdade dos nossos corações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.